Glória a Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Coisa boa, hein? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Eu acho interessante falar com a igreja sobre o poder do altar. Vamos então para Gênesis capítulo 8, versículo 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o poder do altar. A minha Bíblia é a NVT, a nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Observe o versículo 20, que em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu sacrifício a ele. Diga comigo: meu Deus, eu creio no poder da tua palavra. Amém. Meus queridos, podeis assentar e glorificar a Deus. Eu disse aos irmãos o seguinte, que se nós pararmos para pensar e olharmos para trás, nós reconheceremos que grandes coisas o Senhor fez por nós. So many things, muitas coisas o Senhor fez por nós. Se eu perguntar para vocês aqui quantos receberam livramentos de morte, toda essa igreja vai levantar a mão, porque certamente todos nós já recebemos livramento de morte. Se eu perguntar para vocês, irmãos, quem aqui alguma vez já recebeu o livramento de acidente fatal, eu acredito que uma boa parte dessa igreja vai levantar a mão, reconhecendo que recebeu esses livramentos. Se eu perguntar para vocês aqui, irmãos, quantos em algum momento já estiveram enfermos, estiveram doentes, estiveram até à beira da morte, o Senhor te livrou, eu acredito que muitas pessoas vão levantar as mãos e vão dar testemunho de livramento que Deus deu em enfermidade. Amém. Vocês sabiam que Deus nos dá livramento que às vezes até não chega ao nosso conhecimento? Às vezes você nem sabe, e o Senhor está guardando a sua vida, o Senhor está protegendo você de ser morto, de ser ferido, ou de ser atacado pelo adversário. Às vezes, muitas pessoas não pararam para pensar quantos pais de família vão trabalhar e não voltam mais, quantos jovens saem para estudar e não voltam mais. Bom, basta ler as notícias e nós podemos ver como Deus tem nos livrado em um mundo mau, em um mundo perverso, em um mundo de tantas coisas ruins. E o interessante é que Deus tem nos dado grandes livramentos sem o nosso merecimento, porque nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor tem mandado os seus anjos para nos guardar. Mesmo assim o Senhor tem mandado os teus anjos para nos livrar. Às vezes a gente ouve alguém dizendo assim: olha, eu estava fazendo uma viagem para tal lugar e veio um caminhão, e o caminhão quase bateu no meu carro, quase passou por cima de mim e da minha família, mas por sorte eu consegui desviar o carro. Não, você não desviou o carro por sorte, você desviou o carro porque Deus mandou o anjo.
outros, eu estava lá no meu trabalho, trabalhando muito bem e tal, de repente uma peça soltou e quase me feriu, quase me machucou, poderia ter tirado a minha vida, mas por sorte, conseguiram desligar a máquina. Por sorte? É o anjo do Senhor. Agora, sabe o que é interessante? É que no Velho Testamento, quando essas coisas aconteciam, quando Deus abençoava o seu povo, quando Deus dava um livramento, quando o Senhor trazia ao seu povo uma grande vitória, sabe o que é que eles faziam? Eles levantavam um altar de agradecimento a Deus. Era um hábito. Poxa, Deus nos deu um grande livramento. Deus nos livrou da morte, então vamos construir um altar de agradecimento ao Senhor. Por que é que eles construíam um altar? Porque toda vez que eles olhavam para aquele altar, que eles olhassem para trás e eles enxergassem aquele altar, eles se lembrariam do que Deus fez por eles. Era importante para eles construir um altar, porque durante toda a vida nós passamos por dificuldades, nós passamos por apertos, nós passamos por apuros, nós passamos por tempos difíceis. Então o que é que eles faziam? Eles construíam um altar, e toda vez que eles estavam passando por um tempo difícil, eles olhavam para aquele altar, enxergavam o altar e diziam: Deus vai nos dar o livramento agora, porque aquele altar diz que Deus já nos livrou antes, aquele altar diz que Deus já nos protegeu antes, então Deus vai nos livrar agora também. Irmãos, nós precisamos construir altares de agradecimento a Deus. Nós estamos falhando. Por que nós estamos falhando? Porque não construímos altares de agradecimento. Deus falou com Noé, Deus falou: Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou mandar muita água sobre a terra, virá o dilúvio, e dentro desta arca você vai colocar um par de cada animal e vai entrar com a sua família. E diz a Bíblia que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que Deus deu detalhes para Noé a respeito daquela arca. O Senhor deu as dimensões para ele, o Senhor deu as medidas para ele, o Senhor deu a orientação a Noé, como é que ele deveria construir essa arca, como é que a arca deveria ser feita, e Noé seguiu fielmente a orientação de Deus. Escute isso. A Bíblia diz então que entra Noé, entra a sua família, entra os animais, e chove, 40 dias, 40 noites, só água e muita água. Noé ficou na arca mais de um ano. Era muito tempo. As águas precisavam baixar para que eles pudessem sair. Foi muito tempo dentro daquela arca. Agora você imagina o trabalho que Noé teve dentro daquela arca, tendo que cuidar da sua família e tendo que cuidar dos animais, tendo que ter um bom manejo dos animais. Eu tenho para mim que é muito estressante você ficar fechado, enclausurado em um lugar durante 365 dias. Passou disso. Imagina o estresse, imagina o sofrimento, imagine tudo que ele passou ali dentro. Aí chegou o dia de Noé descer da arca, chegou o dia de Noé sair da arca. Sabe o que Noé fez quando ele sai da arca? Às vezes alguém pode olhar e dizer assim: talvez a primeira coisa, se fosse eu, a primeira coisa que eu faria era reunir os amigos e fazer um costelão 12 horas. Porque um ano é muito.
Se fosse eu, a primeira coisa que eu faria quando saísse de uma situação dessa, não é? Quando eu saísse de um lugar desse, poxa vida, é muito tempo de estresse lá dentro, com a família, cuidando dos animais. Não, se fosse eu, a primeira coisa que eu faria era fazer uma grande festa, uma celebração, e aí eu ia colocar na mesa tudo que tem direito para comer. Não, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar de agradecimento ao Senhor. Diga para quem está do seu lado, você precisa construir altares. Diga. Ele não foi para nenhum outro lado, ele não fez nenhuma outra coisa a não ser construir um altar ao Senhor. Por que é que ele constrói esse altar? Porque ele reconhece o livramento. Ele reconhece o cuidado de Deus. Ele reconhece que a mão do Senhor esteve sobre ele, a mão do Senhor esteve sobre a vida dele. Então ele disse: eu preciso agradecer, eu preciso construir um altar de agradecimento. Será que você tem construído altares de agradecimento ao Senhor? Agradecendo a Deus. Deus não gosta de pessoas ingratas, de pessoas que não agradecem. Tem gente que acha que o que ele tem é muito pouco para agradecer ao Senhor. Está como aquele povo que estava caminhando sobre o deserto, o Senhor mandando para eles maná fresco todos os dias. Não se podia nem guardar de um dia para o outro, porque se apodrecia. Deus tinha providência diária, mas mesmo assim aquele povo murmurava, aquele povo reclamava. Dizia Moisés: estamos cansados de maná, queremos carne. O Senhor disse a Moisés: diga para esse povo ingrato que eu vou mandar tanta carne que eles vão comer até sair pelo nariz. Diga para esse povo ingrato que eu sou o Senhor, e eles verão que eu faço o que eu quero. Moisés falou: 600 mil homens, fora mulheres e crianças, como é que o Senhor vai mandar carne, comida para esse tanto de gente aqui? Aí o Senhor olhou para Moisés e disse: você está me limitando, Moisés. Aí o Senhor poderia, nem se o Senhor matasse todos os animais do campo, tirasse os peixes dos mares. São 600 mil homens, não contavam mulheres e crianças, né? Imagina a multidão de gente. Aí o Senhor olha e diz: porventura está cortado o meu braço para não fazer o que eu quero? Eu sou o Senhor, foi eu que criei o céu, foi eu que criei a terra, foi eu que criei os peixes, foi eu quem criei os mares, foi eu quem criei os animais. Faço o que eu quero, Moisés. Não. Deus não se agrada da ingratidão. Nós precisamos ser agradecidos. Por que não agradecer pelo simples fato de estarmos aqui? Por que não construir um altar de agradecimento a Deus porque nós conseguimos atravessar a pandemia? Vocês vivenciaram, nós vivemos na pandemia uma experiência jamais vivida. Quantas pessoas em luto, quantas famílias chorando, quantas famílias angustiadas, quantas pessoas perdendo a esperança. Nós atravessamos a pandemia.
E você levantou algum altar de agradecimento? Pós-pandemia, muitas pessoas se lembraram de visitar fulano de tal que morava muito longe, porque ficou mais de 2 anos sem ver aquela pessoa por causa da pandemia. Nós nos lembramos de fazer várias reuniões, e reuniões com muita comida, e reunião com muita festa, e reunião com muito isso, e reunião com muito aquilo. Agora, será que nós estamos nos lembrando que nós precisamos levantar um altar de agradecimento para quando vier outro tempo como aquele, nós olharmos para aquele altar e ter a fé de dizer: Deus nos livrará desse tempo também, porque Deus nos livrou lá atrás na pandemia. Deus nos deu. Deus é o Senhor que livra. Cadê aquele povo que levanta a mão no glória a Deus? Me ajuda com o culto. Diga para o irmão: levante altares de agradecimento. Diga. Noé levantou. Ele era agradecido. Olha uma pessoa que era muitíssima agradecida. Era José. José, o filho de Jacó, aquele lá do Egito. Foi vendido pelos irmãos, foi traído pelos irmãos, foi caluniado na casa de Potifar, ficou anos e anos preso, mas ele sabia que Deus tinha uma obra, que Deus tinha um plano na vida dele. Ele sabia que tudo que ele estava passando, que ele estava enfrentando, era um propósito de Deus. Aí quando nascem os seus filhos, ele dá nome para um dos seus filhos de Manassés. Mas por que ele dá o nome de Manassés? Ele significa Deus me fez esquecer da angústia, da luta. Esse rapaz, ele era tão grato ao Senhor, escute isso, que isso aqui é muito bom. Ele era tão agradecido ao Senhor, que ele sabia que valia mais a pena guardar no coração o agradecimento a Deus do que o rancor. Eu sofri. Fui perseguido, fui injustiçado. Isso era o que José estava falando. Mas olha eu aqui, de escravo no Egito a primeiro-ministro. De escravo no Egito a primeiro-ministro. Porque os propósitos de Deus não podem ser impedidos, principalmente quando nós temos um coração agradecido. Noé agradeceu. Eu vou construir esse altar. Agora, eu gostaria que você observasse uma coisa muito importante, que está no versículo 21, a Bíblia disse que Deus sentiu o aroma, Deus sentiu o cheiro do sacrifício. Em outras palavras, Deus sentiu o cheiro do agradecimento. Escute isso, o agradecimento tem um aroma. O agradecimento tem cheiro. Quando Deus sente o cheiro da honra, Deus se agrada. A Bíblia diz que quando ele oferece a Deus o sacrifício, com coração grato, pelo cuidado de Deus, pela bênção que o Senhor havia derramado, a Bíblia diz que lá de cima Deus sente o aroma, Deus sente o cheiro do sacrifício, Deus sente o cheiro do agradecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus desce do céu para encontrar com você, qual é o cheiro que exala nas narinas de Deus vindo de você?
Ou talvez você pensa que o que Deus tem lhe dado é muito pouco para agradecer. Às vezes a pessoa está lá tentando fechar um contrato. Tem 3, 4, 5 pessoas tentando fechar o contrato junto com ele. Mas você é contemplado, mas nem agradece também. É uma porta de emprego, tem um monte de currículo lá concorrendo com você naquela porta de emprego, e aí o Senhor abre a porta especificamente para você, e você se esquece de levantar um altar para Ele. Eu estou falando com muitas pessoas aqui, nós devemos alegrar o nosso coração. Eu alegro o meu coração porque eu posso dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Isso é bênção de Deus. Para começar, nem pai eu tive, como muitos aqui. E hoje eu posso ser pai. Eu posso ensiná-los. Posso dar a eles o que eu nunca tive. Eu preciso levantar altar de agradecimento. Você já parou para pensar nisso? A minha casinha, pastor, é tão simples, está inacabada. Tem gente morando debaixo da ponte. Tem gente que não tem nenhuma casinha simples, inacabada. Pastor, mas o meu carro, pastor, é um carrinho simples, ano tal. Tem gente que não conseguiu e Deus te deu. Levanta altar de agradecimento hoje. Levanta altar de agradecimento agora neste lugar. Aonde estão os que agradecem? Levanta a mão, dá glória a Deus. Larga o celular que eu estou pregando, pelo amor de Deus. Deus sentiu o aroma do agradecimento, o cheiro do agradecimento. Quando nós agradecemos a Deus, Deus nos honra. Aí sabe o que Deus fez? Escute, quando você agradece, como Deus sentiu o aroma do agradecimento, como Deus viu que Noé era grato, o Senhor falou assim: olha, nunca mais eu volto a destruir a terra desse jeito. Sei que o homem é mau, desde a sua infância, o seu coração é cheio de maus intentos, mas nunca mais eu volto a destruir a terra desse jeito. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Noé? Deus estava dizendo assim: como você é uma pessoa agradecida, como vocês reconheceram, como você reconheceu o que eu fiz por você, nunca mais você vai ter que chorar pela mesma situação. Pegou ou não? Pegou a senha ou não? Como você foi agradecido, como você reconheceu a minha bênção, como você reconheceu o meu livramento, nunca mais eu vou te deixar passar pela mesma situação. É isso que Deus está dizendo para você. Como você me agradece, como você reconhece as minhas bênçãos, até o ar que você respira você reconhece, como você reconheceu que foi eu que te curei, nunca mais essa enfermidade te toca, como você reconheceu que fui eu que abri a porta, nunca mais você, aleluia. Aonde estão aqueles que estão ouvindo o que Deus está dizendo? Levanta a tua mão e glorifica Ele. Irmão, me ajuda com o culto. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa palavra é toda para você. Do começo ao fim, 100%, 100% para você. Você não vai passar pela mesma situação, não. Está chegando coisa nova na sua vida em nome de Jesus. Deus sabe que você é agradecido. Deus sabe.
Como Nagassubi aclama Labachanderai, Amanto declama Labai. Levante a sua mão e diga comigo: eu preciso construir altares de agradecimento. É porque quando a gente constrói altar, toda vez que você está passando uma luta, você olha para ele e você lembra: Deus já fez na minha vida, vai fazer de novo. Eu já passei, olha só. Aí você olha naquele altar que você construiu, quando o médico fala assim: não tem jeito para você não, você vai morrer mesmo. Olha aqui seus exames, tudo ruim os exames que eu te pedi, tudo alterado. Aí você olha no exame e olha no altar. Aí quando você olha no altar, você se lembra que outra vez o médico já tinha dito que você estava mal. Quando você olha no altar, você já viu outros apertos que você já passou. Aí você olha no altar, você pega aquele exame e fala assim: meu Deus é maior que você, vou construir um outro altar em cima de você, exame. Não é boa essa? Vou construir um outro altar em cima de você. Você está pensando que tu é a minha derrota? Vou construir um altar em cima de você. E vou te mostrar que o meu Deus é Deus dos altares. Deus é Deus de altares. Lá em Juízes ele dá uma ordem para o povo. Lá em Juízes o Senhor fala assim: levante um altar para mim e derrube os altares de Baal. Mas eu não vou mexer nisso, que eu vou pregar nisso outro dia. Lá em Gênesis 12, eu já estou terminando. Lá em Gênesis 12, quando Deus disse a Abraão que ele seria abençoado e pai de muitas nações, que sua descendência herdaria a terra. Olha o que Deus está fazendo em Gênesis 12. Deus está fazendo uma promessa a Abraão. Quando Abraão ouviu a promessa, lá no versículo 11, a Bíblia diz que o que Abraão fez imediatamente foi construir um altar e adorar o Senhor. Abraão ouviu a promessa, seria abençoado, seria uma bênção, seria pai de muitas nações. Imediatamente ele disse: eu preciso levantar um altar e adorar ao Senhor. Mas eu quero que você perceba que ele ainda não tinha recebido a bênção, era só uma promessa. Sua mulher ainda era estéril, não tinha filho, era só uma promessa. Mas ele confiava tanto na promessa que ele disse: eu vou agradecer antecipadamente. É apenas uma promessa, mas eu sei, eu conheço quem está falando comigo. Eu sei que o Deus que está me prometendo é o Deus que cumpre as suas promessas. Por enquanto é só uma promessa, mas ele falou, vai acontecer. Porventura dirá Deus e não fará. Oh, aleluia! Quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Então você precisa levantar um altar hoje. Já vou terminar. Abraão, ele poderia ter esperado: Senhor, então o Senhor falou, então quando chegar a bênção, quando o Senhor fizer, eu levanto um altar. Não, ele sabia que Deus faria, ele estava seguro que Deus faria. Ele disse: então já vou levantar o altar logo, já vou agradecer porque eu sei que vai chegar. Será que você tem esse nível de fé de agradecer a Deus antes da bênção chegar? Isso é ter certeza de que Deus vai fazer.
Aí tem gente que olha aqui para mim no altar e fala: pastor, assim ó, não levantei altar de agradecimento a Deus não, mas quando aumentar meu salário, o senhor vai ver se eu não vou agradecer. Por enquanto não, porque o salário ainda está baixinho. Mas a hora que aumentar meu salário, a hora que eu assumir lá como conselheiro tutelar, a hora que aumentar o meu salário, pastor, aí sim eu vou levantar um altar de agradecimento. Ó, pastor, eu por enquanto não tenho muito que agradecer não, porque o terreno ainda está lá, não comecei nem a construir, mas depois que eu construir eu vou levantar um altar de agradecimento. Pastor, por enquanto, ó, eu não posso levantar um altar de agradecimento não, porque eu ainda não juntei o dinheiro para comprar o carro, mas quando, pastor, eu por enquanto não posso levantar um altar de agradecimento, porque ainda não tenho o resultado do Enem, então não sei como é. Pastor, eu ainda não posso levantar um altar de agradecimento, porque eu ainda não concluí a faculdade, nem consegui a pastor, eu ainda não posso levantar um altar de agradecimento, porque meu filho ainda não foi liberto, está nas drogas, está na bebida. Deus está dizendo: você não crê na promessa que eu te fiz? Levanta o altar, levanta o altar, levanta o altar e deixa que o resto eu faço. Agradeça antecipadamente. Oriclama labaia, aonde estão aqueles que agradecem antecipadamente? Glorifica o Senhor. Oh glória! Aí, depois que eu comecei a entender mais essas coisas, eu entendi porque é que às vezes na igreja tem aquelas irmãs que vêm para a igreja às vezes de arrasto, doente, sentindo dor, com muitos problemas em casa, mas ela vem na igreja e ela sente a graça, ela sente a presença, porque ela tem certeza que Deus vai dar vitória para ela. Ela tem certeza que Deus vai fazer, aleluia. Não, eu vou tirar o culto da ordem de novo. Eu vou querer que você levante do seu lugar e abrace alguém e diga: construa um altar, porque a bênção está chegando. Pronto. Oribalá, sube a clama. Construa, construa, construa. Oh, olha a glória de Deus descendo sobre a igreja. Construa, presbíteros, construa um altar de agradecimento. Construa um altar de agradecimento. Oh, o véu que separava já não separa mais. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Pode levantar o altar de agradecimento pelo seu filho, porque ele vai ser liberto em nome de Jesus. Diga comigo: eu levanto altares para a glória de Deus. Não, mais forte: eu levanto altares para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.